Quer entender o que o anabolizante, ou melhor, os esteroides anabolizantes, fazem no coração do atleta, seja ele amador ou profissional? Bom, eu me chamo Arno, sou médico e vou analisar essa aula sob a óptica médica, né? Não da óptica dos coaches que acabam disseminando informação baseada na sua experiência pessoal. Não, a gente vai se apoiar na ciência. Além disso, eu escrevi um livro sobre manejo clínico dos esteroides anabolizantes, que vai ser o livro que a gente vai usar como base para falar sobre. Vamos lá. Primeiro mito, vamos assim dizer, acerca desse tema. Meu exame de sangue está bom, então meu coração está bem. É isso que a gente pode concluir? Não, pessoal, não. O exame de sangue, às vezes, não é um bom indicativo de que o coração está sofrendo. É possível e bem comum que o seu exame de sangue possa vir normal e o seu coração já está sofrendo. Por esse motivo, nessa aula a gente vai aprender 3 pontos em particular. Ponto número 1, porque o coração muda. Então a gente vai discutir isso. Vamos ampliar aqui a tela. Porque o coração muda. Segundo ponto, como ele muda. Então, tópico 1, porque o coração muda. Porque ele muda e como se investiga, ou seja, que exames eu vou solicitar para verificar se ele está bem ou não. Então a gente vai discutir um pouquinho o eletrocardiograma, o ecocardiograma e todas essas questões da fisiologia. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de nos seguir, a gente vai produzir mais conteúdo nesse sentido, curtir e compartilhar. Bom, primeira pergunta que a gente vai se dedicar aqui é por que o coração muda? Vamos lá, a gente primeiro tem que entender um pouco a anatomia cardíaca para fazer sentido as explicações fisiopatológicas. Vamos lá. O coração ele é dividido em 4 câmaras. Uma das câmaras aqui que nos importa, é essa aí que está sendo grifada aí na sua tela, que é o ventrículo esquerdo. Então a gente vai puxar ele para cá, certo? O que acontece com o ventrículo esquerdo antes da testosterona? Então a gente pega aqui essa fatiazinha, vamos assim, como uma fatia de pizza, que a gente puxou ela para cá. Então a gente vai colocar aqui antes da testosterona, certo? Olha o calibre, ou melhor, a espessura da parede. Ela tá fininha, vamos assim dizer. Quando a gente adiciona a testosterona, ou seja, em níveis suprafisiológicos, vamos colocar aqui, ó, testosterona, o ventrículo ele sofre um espessamento. Então a gente vê que depois, olha como é que fica mais espesso, muito maior. Vamos até mudar a cor aqui para ficar mais fácil de ver. A gente vê aqui que a espessura modificou-se. A gente tinha uma espessura fininha e a espessura modificou-se. Vamos alterar aqui. Então, a gente coloca antes e depois, certo? E por que isso é um problema? Existem 2 problemas em particular. O primeiro problema, o número 1, é que esse crescimento, quando ele é interno, ou seja, concêntrico, ele disputa esse espaço com o sangue. Então, é como se o coração tivesse menos sangue para estar bombeando aí para a corrente sanguínea. Então, esse é o primeiro problema. Então, a gente pode botar aqui hipertrofia concêntrica. Essa é a primeira problemática, que é esse aumento para a parte interna que disputa com o sangue. O segundo é que esse aumento muscular não é acompanhado da irrigação dos vasos sanguíneos e promove um fenômeno chamado de isquemia. E qual que é o problema da isquemia? Ou melhor, o que é isquemia e qual que é o problema? Vamos lá, vamos fazer um desenho esquemático. Antes da testosterona, vamos considerar que havia 2 vasos, bem didático, para irrigar esse coração. Depois, com o aumento da musculatura cardíaca, vamos supor que ele precisaria ter 10 vasos para compensar. E ele vai para, por exemplo, 3. Então, falta o quê? Falta vasos para irrigar. E qual que é o problema de faltar um vaso? Vamos representar aqui. Esse vaso aqui.
quando não chega sangue suficiente para o tecido muscular, há uma baixa de oxigênio no músculo. Consequentemente, há uma respiração que a gente chama de anaeróbia, no primeiro momento para tentar sobreviver o tecido, e quando não consegue, a célula morre. Quando a célula morre, é ativado umas células que a gente chama de fibroblastos, que vai depositar colágeno, como se fosse um cimento para compensar essa célula. Célula morta, colágeno. O problema do colágeno é que ele não tem distensibilidade, ele não faz as mesmas funções que a célula muscular, certo? Então agora vamos reavaliar esse slide, ou seja, vamos ressintetizar. Então, a gente viu que antes da testosterona, o ventrículo esquerdo tinha uma espessura, né, saudável, e depois do uso da testosterona em doses suprafisiológicas, a gente viu, né, depois que o diâmetro aumentou muito, certo? Então, esse é o primeiro problema que a gente viu, um aumento concêntrico. O segundo é o fenômeno de isquemia, ou seja, antes tinha poucos vasos irrigando, mas eram suficientes. Depois os vasos até aumentaram, mas não o suficiente para suprir de sangue. Se não chega sangue suficiente, não chega oxigênio suficiente. Então, parte do músculo cardíaco morre. Para compensar, células do tipo fibroblastos depositam o colágeno, que é como se fosse uma argamassa para proteger o músculo, todavia não é uma célula funcional. Então, vamos avançar. Agora a gente vai falar um pouquinho porque o coração muda. De novo, vamos trocar a cor aqui. Eu trouxe aqui o músculo do bíceps e do tríceps, mas eles servem para explicar a musculatura cardíaca, uma vez que também é músculo cardíaco estriado. Então vamos lá, vamos entender primeiro a imagem, para depois a gente ver como que acontece no coração e por que é um problema a nível microscópico. Então tá, a gente viu aqui, por exemplo, o tríceps, ou melhor, a musculatura estriada, vamos escrever, estriada. Ela é composta de dois tipos de proteínas. Uma é a quitina, que está representada em verde, e a outra é a miosina, representada em vermelho. Quando o músculo está relaxado, as fibras elas estão paralelas e afastadas, certo? Quando o músculo está contraído, é como se as fibras entrassem uma por dentro da outra, fazendo a contração. E por que isso é um problema e por que a gente tem que entender isso no coração? O que acontece? Quando acontece aquele fenômeno, como a gente mencionou, de isquemia, como a gente pontuou no slide anterior, há uma queda de oxigênio e morte celular. Morte celular. Perfeito. E aí, o que acontece? O corpo, para se proteger, vai ativar células do tipo fibroblastos, que produzem colágeno, tipo 1 e tipo 3, se quisermos ser um pouquinho mais específico, que vai ser depositado nas miofibrilas, ou melhor dizendo, nos miócitos, nos músculos cardíacos. O que vai acontecer? Então a gente vai usar as mesmas cores. Vamos colocar aqui a representação, a quitina, certo? A quitina. E em vermelho, para ficar bem parecidinho, miosina, certo? Miosina. Quando existe a morte celular, a gente encontra esses colágenos depositados nas fibras. Então a gente pode colocar aqui um pedacinho de colágeno, outro pedacinho de colágeno, outro pedacinho de colágeno. Lembrando, pense que isso está dentro do coração. A imagem aqui do músculo é só esquemática. Então, a contração muscular fica deficitária. Então, é como se o coração perdesse força de contrair. Então, esse é um outro fenômeno. Por que o coração ele vai adoecendo? Uma porque ele perde espaço e outra ele perde efetividade de contratilidade. Ou seja, as células de actina e miosina, elas são efetivas em contrair. Porém, quando tem colágeno ali junto no meio, atrapalhando, isso perde a sua eficácia, a sua eficiência. E outro mecanismo que a gente precisa também comentar, existe um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se você não entende, fique tranquilo,
com a imagem você vai entender. Vamos trocar a cor aqui para ficar bem didático. O sistema basicamente funciona assim. Quando existe uma queda de pressão, o sistema é ativado. Então, a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, que por sua vez, por ação da enzima, transforma em angiotensina 2, que é um vasoconstritor, e ele vai lá e aumenta a pressão arterial e compensa esse sistema. Além disso, como ponto quinto aqui, há uma liberação pela glândula suprarrenal, que é essa glândula que está aqui em cima, para uma produção de aldosterona, que ela faz a retenção de sódio. Aí você me pergunta o que isso tem a ver com a testosterona? Vamos lá. A testosterona também tem potencial, testosterona, em doses suprafisiológicas, de ativar esse sistema de renina, angiotensina, aldosterona, mais especificamente aldosterona. E por que isso é um problema? Vamos entender. Vamos pegar aqui de novo. Aqui temos o vaso. Antes da ativação desse sistema, e a gente vai fazer um vaso aqui depois. Então, mesma coisa que antes. Antes versus depois. Certo? Antes, vamos supor que há 2 moléculas de água dentro do vaso. Depois da ativação desse sistema renina, angiotensina, aldosterona, com o aumento de sódio dentro do vaso, a gente tem um aumento. Então, o sódio ele puxa água para dentro do vaso, certo? Então, vamos supor que a gente foi para 5 moléculas de água. Lembrando, esses números são ilustrativos para ficar fácil a sua compreensão. Hoje a nefrologia ela consegue te dar valores mais exatos, quanto que entra no espaço intracelular, no espaço intravascular. Então, isso aqui é meramente ilustrativo para ficar fácil a sua compreensão. E por que isso é um problema? Vamos lá. A pressão arterial, medida no seu braço, muitas vezes, ela é a junção do débito cardíaco e pela resistência vascular periférica. O débito cardíaco, por sua vez, vamos mudar a cor aqui para ficar bem didático. O débito cardíaco, por sua vez, ele é a junção da frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico. O volume sistólico, vamos mudar a cor mais uma vez. O volume sistólico, ele é diretamente proporcional à quantidade de água no vaso. Então, se eu aumento a quantidade de água no vaso, eu aumento o volume sistólico e, por sua vez, aumenta o débito cardíaco e, por sua vez, aumenta a pressão arterial. E qual que é o problema disso? Vamos mudar a cor. Se eu aumento a pressão arterial, eu aumento o remodelamento cardíaco. Então, com essa explicação, a gente conseguiu entender os mecanismos da deformação cardíaca e como que a testosterona age nesse sentido. Então, agora a gente precisa falar do diagnóstico. Como é que eu descubro isso? Os exames que eu vou apresentar aqui serão 2 em particular, que são os mais comuns. Eles não são os mais específicos. Numa outra aula, eu vou falar do ecocardiograma com padrão de Stein, mas hoje a gente vai falar do eletrocardiograma e do ecocardiograma com Doppler, certo? Vamos ler aqui. Exame inicial. Por que é interessante esse exame? Porque ele é barato e bem disponível. Então, ele é fácil de a gente estar solicitando ele e, na mão de um médico bem treinado, muita informação a gente pode tirar. Alterações da repolarização merecem investigação, certo? Que é um tipo de arritmia. A gente não vai se dedicar a isso em particular nesse primeiro momento. Critérios de voltagem isolado têm baixa especificidade em atletas, exato. Alguns atletas têm adaptações que podem fingir ou mimetizar uma patologia, mas não é uma patologia, é apenas um coração de atleta. E o eletro normal não exclui remodelamento, então ele é um exame de triagem. Aí você me pergunta, poxa, se ele tem todas essas limitações, primeiro, por que eu peço ele? Então a resposta é porque ele é um exame inicial barato e disponível. E segundo, em alguns casos, quando mais avançado, a gente pode detectar um problema, fazer um diagnóstico. Como? Vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, na derivação de V1, se você não entende muito eletrocardiograma, em breve a gente vai estar soltando um mini curso de eletro aqui no YouTube. Não sei quando que você vai estar assistindo esse YouTube,
você pode dar uma procuradinha. E se o curso já tiver sido realizado, eu vou deixar na descrição. Se ainda não tiver sido concluído, aí você pode nos aguardar. Então, na derivação de V1, a onda S, você vai pegar, por exemplo, a onda S, e na derivação V5 ou V6, você vai pegar a onda R e vai somar as duas, S e R. Se S mais R for maior ou igual a 35 milímetros, você tem já um critério que a gente chama de critério de Sokolov-Lyon, que impacta ou significa, vamos até mudar a cor, que você tem uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, esse exame barato, rápido e fácil acesso pode nos ajudar num diagnóstico inicial, embora tenha algumas limitações. Outro marcador que é bem relevante aqui para a gente ou melhor, outro exame, é o ecocardiograma. E eu decidi, ao invés de fazer uma explicação de como funciona o exame, vamos fazer uma leitura de um laudo aqui, hipotético. Aqui eu peguei um laudo feminino, não tem problema, a gente consegue se orientar por ele também. Então, que critérios, o que eu analiso que seria me trazer informações relevantes? Veja bem, a testosterona, ela não cresce somente o músculo do braço, do peito, ela cresce as musculaturas estriadas como um todo, incluindo o coração. Então, eu espero que o índice de massa do ventrículo esquerdo esteja aumentado. Na paciente aqui em questão, né, por ser um exame baseado no peso, altura e gênero, ele está normal, quando a gente olha os valores normais, certo? Outra informação que é muito útil é a fração de ejeção. E aqui na paciente em questão deu 60, e aí, como parâmetro, 54 a 74%. Exemplo, se este exame vir normal, significa que não tem nenhuma patologia? Não necessariamente. Agora, se aqui, nesse exame que não é tão específico, já aparecer um problema, constar uma problemática, aí sim, isso já é um indicativo que é uma doença que já está progredindo pelo menos para mais grave, certo? Aqui existem outras informações que são interessantes para nós, todas são, mas algumas em particular nos ajudam bastante, como os índices de função diastólico. Vamos deixar mais fino isso aqui. Além disso, de função, ventrículo esquerdo apresenta espessura miocárdica normal, ó, como a gente pontuou ali, aqui ó, com função sistólica global e segmentar preservada. As demais informações também são importantes, mas na testosterona são os elementos que costumam dar alteração de forma primária. E agora, claro, os diâmetros do ventrículo sistólico também, diâmetro sistólico, muito útil, demais informações também. Com isso, a gente conseguiu criar uma aula bem objetiva, mas bem científica, entendendo não somente como acontece e quais exames. E se você quiser aprender tratar agora, descobrir o diagnóstico. Como é que eu trato? Como que eu descubro os valores de corte? Vamos fazer aqui a canetinha. Valores de corte, a periodicidade de monitorização. Exemplo, de quanto em quanto tempo eu peço um eco? De quanto em quanto tempo eu peço um eletro? Depende de paciente, o que muda, o que não muda? Qual é a faixa? Tempo de exposição para a substância produzir uma lesão, uma comorbidade. Então, o que acontece? Pensando em tudo nisso, pensando em como resolver o quadro, a gente desenvolveu um livro físico, tá, pessoal? É esse livro aqui. Vou mostrar para vocês. Certo? São cerca de 250 páginas de conteúdo técnico que você pode estar adquirindo com todas as informações com alto grau de especificidade e não são opinião de coach, são informações médicas, escrito por um médico, baseado em artigos científicos. Se você se interessar pelo livro, você pode estar acessando o nosso site, vai ter mais informações sobre o médico que vos fala e também sobre o livro. E se você já gostaria de ver diretamente o livro, você pode apontar o seu celular para o QR Code e estar adquirindo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha para que a gente possa produzir mais vídeos de alta qualidade para vocês.